Fala, rapê, beleza? Eu sou o Gaspar. Hoje vamos falar sobre uma série que está bombando na Prime Video, Invincible, ou Invencível. Essa série acompanha o jovem super-herói Mark Grayson, que está aprendendo a usar os seus poderes com responsabilidade e a lidar com a expectativa do seu pai, o Nolan, que é o super-herói mais forte do planeta, o Omni-Man. Mas nem tudo é o que parece, pois Nolan esconde um segredo sombrio. Ele é um Viltromita, um alienígena de vida longa e poderosa que acredita na sobrevivência do mais apto e quer dominar a galáxia. Nolan veio para a Terra não para proteger a humanidade, mas para conquistá-la, e ele começa seu plano matando os maiores heróis do mundo, os Guardiões do Globo. No final da primeira temporada, Mark é o único que pode enfrentá-lo, mas essa batalha familiar não termina muito bem. Na verdade, o Mark não deu nem puxeiro pro Omni-Man. E é aí que surge um momento que todo mundo conhece e adora. Quando o Omni-Man tenta fazer Mark entender seu ponto de vista, ele pergunta: por que você me obrigou a fazer isso? Você está lutando só para ver todos que você conhece morrerem! Pensa, Mark, você vai viver mais do que todos os seres frágeis e insignificantes deste planeta! Você vai viver para esse mundo virar poeira e não sobrar absolutamente nada! Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer! O que vai sobrar pra você depois de 500 anos? Mark é metade humano e metade Viltromita, e ele vai viver muito mais anos do que todos que ele conhece, tempo suficiente para que esses relacionamentos atuais dele pareçam insignificantes no tempo. É uma perspectiva interessante que os nossos cérebros humanos, limitados e de vida curta, não conseguem realmente compreender. Então hoje vamos tentar entender o que exatamente viver tanto tempo faria com você, e mais importante, o que faria com seu cérebro se pulássemos 1000 anos para frente. Depois que a vida que Mark conheceu acabou várias vezes, ele desenvolveria a mesma mentalidade que o Nolan? Ele estaria destinado a se tornar um super-humano desiludido e sem empatia? A segunda temporada já mostrou várias realidades onde o Mark virou para o lado sombrio. Será que é questão de tempo até Mark sucumbir ao mesmo destino nessa linha do tempo? Fiquem ligados, é hora de responder a essa pergunta. Antes de começarmos, vamos deixar claro que o universo da série de Invencível é diferente dos quadrinhos, e alguns eventos que mencionaremos na cronologia dos quadrinhos podem não acontecer do mesmo jeito na série, ou talvez nem aconteça. Vamos usar coisas dos quadrinhos só para amplificar pontos que vêm na série, beleza? Então, para começarmos, devemos notar que o Omni-Man não é humano, ele é um Viltromita. Então, apesar de parecer humano, o corpo dele não vai agir do mesmo jeito. Quanto mais o tempo passa, mais devagar ele envelhece e ele vai viver por milhares de anos. A mesma coisa com Mark. Apesar de ser metade humano, Nolan diz que o DNA alienígena dele é tão forte que Mark é quase um Viltromita puro. Mas o que isso significa para o cérebro de Mark e de Nolan? Bem, para entender isso, precisamos falar sobre neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar em resposta a novas experiências, aprendizado, estímulo e desafios. É o que nos permite adquirir novas habilidades, lembrar de fatos, resolver problemas e até mesmo nos recuperar de lesões cerebrais. O cérebro é composto por bilhões de células nervosas, chamadas neurônios, que se comunicam entre si através de uma conexão chamada sinapses. Quanto mais usarmos uma determinada rede de neurônios, mais forte se torna a sinapse entre eles, facilitando a transmissão de informações. Isso é o que forma a base da memória e da aprendizagem. A neuroplasticidade é mais evidente durante a infância e a adolescência, quando o cérebro está em rápido desenvolvimento e forma novas conexões. É por isso que as crianças e os jovens conseguem aprender coisas novas com mais facilidade do que os adultos, como idiomas, instrumentos musicais, esportes, etc. Mas isso não significa que o cérebro dos adultos seja imutável. A neuroplasticidade continua ao longo da vida, mas de forma mais sutil e dependente de fatores como a motivação, a atenção, a emoção e ambiente. O cérebro dos adultos pode se remodular e se reorganizar em respostas a novas experiências, mas também pode perder conexões que não são mais usadas ou necessárias. Isso é o que chamamos de poda sináptica, e é um processo natural e saudável que ajuda o cérebro a se manter eficiente e funcional. No entanto, à medida que envelhecemos, a neuroplasticidade tende a diminuir e o cérebro se torna menos flexível e mais rígido. Isso se deve a vários fatores, como o declínio de produção de novos neurônios, a redução de fluxo sanguíneo para o cérebro, acúmulo de toxinas e radicais livres, a inflamação e o estresse oxidativo e a perda de hormônios e neurotransmissores que regulam o humor, o sono, o apetite
e a cognição. Esses fatores podem afetar negativamente a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar, e pode levar a problemas como perda de memória, dificuldade de aprendizagem, demência e depressão. Mas o que isso tem a ver com o Mark e o Nolan? Bem, se eles são como os humanos, mas com uma vida útil muito mais longa, isso significa que eles também terão uma fase de neuroplasticidade mais longa, mas também uma fase de declínio mais longa. Isso significa que eles terão mais tempo para aprender e experimentar coisas novas, mas também mais tempo para se acostumar e se apegar às coisas antigas. Isso significa que eles terão mais oportunidade de se desenvolver e se transformar, mas também mais dificuldade de se desapegar e se reinventar. Eles terão mais potencial para se tornarem sábios e criativos, mas também mais riscos de se tornarem teimosos e conservadores. Mas será que o Mark e o Nolan são mesmo como os humanos? Será que eles têm o mesmo tipo de cérebros que nós? Será que eles sofrem o mesmo efeito de envelhecimento que nós? Bem, a resposta é não exatamente. Lembra que eu disse que eles têm um átomo inteligente no corpo deles? Pois é, esses átomos inteligentes são a chave para entender como os Viltrumitas funcionam. Eles são a fonte dos seus poderes incríveis, mas também da sua longevidade e resistência. Eles são capazes de se regenerar e se adaptar a qualquer tipo de situação, inclusive ao envelhecimento. Eles mantêm o corpo dos Viltrumitas sempre jovens e saudáveis, e isso inclui o cérebro. Isso significa que os Viltrumitas não sofrem os mesmos problemas que os humanos sofrem quando envelhecem, como a perda de neurônios, o acúmulo de toxinas, a inflamação e o estresse oxidante. Eles têm um cérebro que está sempre se renovando e se mantendo flexível. Eles têm uma neuroplasticidade que não diminui com o tempo. Isso é uma vantagem ou uma desvantagem para eles? Bom, depende do ponto de vista. Por um lado, isso significa que eles podem aprender e experimentar coisas novas por milhares de anos, sem perder a capacidade de se adaptar e mudar. Eles podem se tornar mais sábios e criativos do que qualquer humano jamais poderia. Por outro lado, isso também significa que eles podem se tornar entediados e desinteressados pela coisa que já conhecem, sem perder a capacidade de se desapegar e se reinventar. Eles podem se tornar mais teimosos e conservadores do que qualquer humano jamais poderia, e isso pode afetar a forma como eles se relacionam com os outros, especialmente com os humanos, que têm uma vida útil muito mais curta e um cérebro muito mais limitado. Eles podem se sentir superiores e indiferentes aos humanos, que são vistos como fracos e insignificantes. Eles podem se sentir isolados e solitários, sem ninguém que os entenda ou os desafie, e isso pode levar a conflitos e violências, como vimos com o Omni-Man. Então, como o Mark pode evitar esse destino? Como ele pode manter a sua humanidade e a sua empatia, mesmo vivendo por milhares de anos? Bom, a resposta está em 3 coisas: a forma como seus poderes funcionam, os seus relacionamentos e sua origem. Vamos falar sobre cada uma delas. A primeira é a forma como seus poderes funcionam. Enquanto Viltrumitas, como mais forte, com amigos e colegas de equipe. Ele é parceiro da Duplicate. Ele é líder dos Guardiões do Globo. O Imortal tem uma amizade sincera com o pessoal ao seu redor, apesar de sua idade muito avançada. Isso segue o que lemos sobre a ciência na vida real. Estudos sobre os fatores que dão às pessoas um maior senso de empatia ao longo de suas vidas mostra sempre
Mark. O que vai sobrar pra você depois de 500 anos? Você, mãe. Ainda vou ter você. É o amor de Nolan pelo seu